na guia, Deus que me alumia. RF Lucas Construtora oferece a catequese no seu rádio, com Marcos Bicalho e Bruna Heinemann. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Olá, queridos! Estamos começando mais um programa Catequese no seu rádio, que faz parte dessa nova programação aqui da Rádio Universidade, do Clube do Ouvinte, e que tem o patrocínio de dois queridos que estão apoiando agora aqui a nova programação, que é a RF Lucas Construtora e a Família Modas. Então, começando esse programa Catequese no seu rádio, nós vamos receber hoje a Amanda, que faz parte do programa Ele Não Pesa Meu Irmão e que tem um trabalho bem diferente de catequese aqui na cidade. E de costume, temos aqui o Marcos Bicalho também. Gente, sejam muito bem-vindos. Oi para todo mundo, é diferente estar aqui nesse programa e não no habitual, mas vamos lá contribuir para que seja bem legal. Pois é, então nós estamos aqui de novo no programa de catequese para tentar ir clareando um pouquinho aí os passos da nossa formação na vida cristã. Tá, então eu falei agora que a Amanda tem um jeito diferente de dar catequese, uma catequese diferente que a gente vai tratar hoje aqui. Marcos, vamos lá, taram. Diga, Bruna. Vamos para uma definição ampla, assim, do que é a catequese. Bom, então vamos começar entendendo o que é catequese baseado em São Lucas, tá? Evangelho de Lucas. Então, Lucas nem tinha conhecido Jesus, né? Mas conhecia ali o pessoal das primeiras comunidades. E o pessoal contava as coisas que tinham visto com Jesus, vivido com Jesus, aqueles que tinham sido testemunhas oculares, né? E o povo começou um conta, outro conta, e o negócio começou a ficar muito bagunçado. Então Lucas, no iniciozinho do seu evangelho, ele diz que depois de ouvir as testemunhas oculares e conhecer as transformações que a presença de Jesus tinha feito nas famílias, nas pessoas, ele tinha resolvido escrever de forma organizada aquelas informações que tinham para evitar que as pessoas ficassem muito confusas com relação à fé. Uhum. Bom, e ele dirige essa organização do que Jesus viveu e falou, que é a catequese inicial, ele dirige isso a Teófilo, né? Então, no começo do seu evangelho, ele diz assim, que a Teófilo, que vai organizar essas coisas sobre a fé e tal, para que ele entendesse o assunto. Tá. Só para a gente lembrar, Teófilo aí não é uma pessoa, né? Teófilo, o próprio nome diz, Theos, Deus, Filos, amigo. Então, Lucas organiza a vida de Jesus, as falas de Jesus, para que todos nós, Teófilos, amigos de Deus, possamos nos aproximar de Jesus. Compreender o que o Filho de Deus veio fazer na Terra e o que é que ele traz para nós. Bom, então existem os textos organizados nos evangelhos. Como transmitir isso para os outros hoje? Com você, Amanda. Amanda da Luz. Então, eu faço parte de um movimento aqui de Pelotas, que é o movimento Tropa de Elite, que é Tropa de Elite de Jesus, né? É um movimento com crianças. A gente tem dois retiros para um público de crianças por ano. Então tem o retiro dos tropinhas, que são os menores, né, que é mais ou menos de 7 a 10, 11 anos, 12 anos, e depois os maiores, que é de 13 para cima. E aí, quem encabeçou e criou todo esse movimento é o Zé, né, um conhecido, por conta de contatos pessoais, assim, que ele me convidou, e muito do pessoal do Emaús, porque ele é padrasto do menino do Emaús, que eu me dou bem, que o pessoal lá conhece, e a gente foi pegando pessoas que tinham afinidade com criança e queriam ensinar as crianças, então, de um modo totalmente lúdico, totalmente inusitado. E aí a gente começou do zero. E aí,
como que acontece o evento, né? O evento não, o movimento, ele está embasado no amor de Jesus. Ou seja, a gente tem como discípulos de Jesus, né? Discípulos, seguidores, pessoas que amam Jesus, a gente tem que aprender pelo exemplo dele. E só. Sim. Então lá a gente aprende a amar. Então durante todo o retiro é embasado no amor. Então a gente tem o amor no detalhe, que é o amor nas coisas simples, o amor no momento presente, que não pode nem ser amar amanhã, nem amei ontem, é amar agora, e o amar antecipadamente, ou seja, pensar de que forma a gente vai amar. Uhum. E esses são os pilares, assim, de amor. E a gente tem que combater os homens velhos, que durante o retiro se tem, né? Então, os homens velhos, eles estão corporificados no retiro como se fossem a gula, a inveja, a ira. Então, eles têm toda uma roupinha de homem velho. Uhum. E eles estão lá tentando, né, fazer com que as situações difíceis apareçam e todo mundo lá dentro tem que reagir amando no detalhe, seja amando no momento presente, amando no detalhe e antecipadamente. Então, todo o movimento, ele acontece dessa forma. E tem os anjos. Os anjos são aquelas pessoas que cuidam dos pequenos e tentam mostrar, então, os contrapontos, né? Bom, a gente tem os homens velhos, mas a gente tem Jesus. Então, vamos ser que nem Jesus. E aí, são os anjos que servem de exemplo para os pequenos lá. E os anjos, depois que termina o retiro, os anjos, eles viram uma espécie de pai e mãe, assim. Um anjo mesmo. E aí a gente tem grupos fora. Terminou o retiro. É com um retiro que se inicia as turmas, é isso? Não, as turmas, sim, o primeiro, como quando eu entrei lá em 2014, o primeiro foi assim. Uhum. Mas hoje, eles saem, eles já se alocam em algum dos grupos que já tem. Tá. Porque é muito difícil conseguir voluntário para ajudar nesse trabalho. Uhum. E aí, eu sou anja, eu e mais duas, a gente é anjas e cuida de um grupo, nosso grupo é de maiores, de 13 anos a 12, 13 até 15, e aí toda semana a gente se reúne e aí tem essa vivência prática, porque nos grupos a gente segue com a mesma ideia lá do movimento, né? Uhum. É aprender com Jesus e amar acima de tudo. Então, a gente traz muitas questões dos homens velhos, tudo dessa forma bastante lúdica. Que lá no movimento é legal porque a gente veste toda uma roupinha de tropa de elite, assim, e a gente sai pra rua. Na rua, assim, tem trilhas e coisas que a gente se depara com os homens velhos. Então, os homens velhos estão sempre tentando criar armadilhas, Sim. né? E aí a gente tem situações pra tu desistir e tal. Uhum. Aí tem uma que é muito legal, que eu adoro, que foi a primeira vez que eu participei, que era lá no Laranjal, né? Que a gente se reunia e era um campo, assim, todo escuro. Isso em 2014. Todo escuro. E os homens velhos estavam nesse campo, distribuídos, com um fósforo. E aí a gente chegava lá e ficava todo mundo a postos. A gente tinha que matar os homens velhos com uma... A gente recebe umas bolinhas de farinha. No caso é tipo um papel higiênico com farinha e aí a gente recebe a munição. Só que a gente tem poucas munições. Uhum. E aí o homem velho, no meio da escuridão, a gente não enxerga nada e a gente faz toda a alusão, né? Nos momentos que a gente tá na escuridão, nos momentos que a gente tá vulnerável. E aí o homem velho acendia o fósforo. No que ele acendia o fósforo, abriu uma luz. Então todo mundo saía em busca do homem velho para matar e aí ele apagava o fósforo. Então, fazia toda a alusão de que o homem velho é uma coisa difícil de se enxergar. Em alguns momentos, principalmente na escuridão, ele é atrativo, né? Mas também ele é muito rápido, na medida em que ele aparece e te pegou, né? Te atraiu, é muito difícil. Então, tem toda uma explicação em cada brincadeira, mas dessa forma é que a gente consegue enxergar o que é ruim, enxergar o que... E claro, os homens velhos, além de estar nessas brincadeiras, eles estão lá dormindo conosco, no retiro. Uhum. Então, tu nunca sabe se ele está sendo, né, uma pessoa ali ajudando a organização ou se ele está sendo um homem velho. Uhum. Então, tem que cuidar bastante. E falando em homem velho, agora teve um retiro que tu foi o homem velho do pessoal, né Marcos? Conta pra gente essa dinâmica que vocês fizeram. Nós fizemos as formas de catequese, né? Assim, por exemplo, essa que a Amanda está contando, eu acho genial. Porque, assim, veja bem, o produto, agora vamos falar uma linguagem bem
de administrador de empresa aí, igual eu vou roubar. Igual a Amanda. Formação o produto que nós temos para vender é bom demais. Porque é Jesus de Nazaré. É um jeito novo de viver e tal. Tá. Se as pessoas não estão comprando o produto, e o produto é muito bom, só tem uma explicação. O vendedor é ruim. Só tem uma explicação. Nós somos ruins. Então, nós na propaganda também errando e tal. Então, quando a Amanda vem e conta, por exemplo, uma experiência dessa, é claramente um jeito novo de apresentar o produto. Que, em vez de vir com um discursinho e tal, você vem subliminarmente, né? Vem pela lateral, vem pela brincadeira. É assim que se chega, né? Então, é isso que a gente precisa descobrir na catequese. Por quê? O que precisa ser ensinado, o amor, a participação, a amizade e tal, a não omissão, isso todo mundo já sabe. Agora, como chegar com isso nas pessoas, essa história do homem velho, do anjo e tal, isso é genial, isso é genial. Porque deixa bem lúdico uma coisa que às vezes na teoria tu não entende, né? Isso, e agora você está respondendo sua pergunta. Esse final de semana, nós tivemos o retiro lá da Pró-Paróquia Operários de Cristo. E o lema... Beijo, Patrícia. Pessoal ali da Vila Princesa, Jardim de Alá, Sítio Floresta, Monte Bonito e tal. Então, e o lema era, em cima da questão da campanha da fraternidade, sobre a paz, né? Mas era dito que a paz, a nossa paz, a paz da nossa região, nós vamos conquistar com a força da nossa união, quando as comunidades estiverem juntas. Por quê? Porque cá para nós, né? A gente conhece as comunidades, né? Cada um por si e Deus... também só para mim, de preferência, né? Nem para todos, mas não é. Infelizmente, né? Nós estamos cada vez mais individualistas e tal. Então a discussão era toda essa. Juntar as comunidades, e as comunidades têm que ajudar. Se minha comunidade tem mais catequese, mais catequista, eu vou mandar a catequese da minha comunidade para outra. Minha comunidade tem sobra de caixa, eu vou ajudar a construir o salão do outro. Essas coisas as pessoas ficam apavoradas, porque não estão acostumadas, de jeito nenhum. Estão acostumadas cada um por si. Então nós estamos desenvolvendo todo um trabalho desse lá na Paróquia Operária de Cristo. E aí fomos fazer uma dinâmica, que eram 2 esquis de madeira, assim, 2 madeiras compridas, com 4 alças em cada um, de forma que a pessoa calçasse como se fosse um sapato. Então você imagina, 2 tábuas, com 4 pessoas em cima da tábua, cada uma com o seu pé amarradinho, e essas pessoas têm que andar com esses esquis juntos, né? E aí é bacana demais, porque não anda de jeito nenhum, não sai do lugar. E aí a gente põe uma pessoa de cada comunidade. Aí um puxa o pé direito, outro esquerdo, um grita de cá, um fala de lá. E quando as pessoas estão começando a andar, os que estão de fora, torcendo, começam, não, esquerda, direita. Aí as pessoas começam a brigar em cima do esqui, porque não conseguem andar. E no caso, nós fizemos uma turma, 2 esquis de cá e 2 de lá. Então tinha 2 turmas e tinha que atravessar lá uma varanda e tal. Aí foi muito legal. Depois que o pessoal pegou o jeito e começou a andar, então tinha um grupo lá que começou direita, esquerda, começou a andar, a coisa ia muito bem. Aí eu vim por trás, sorrateiramente, já que você está falando aí do homem velho, e pisei no esqui. Aí deu aquela engasgada, aí um caiu na frente, o outro começou a ficar bravo, o outro xingou e tal, eu tirava o pé, eles andavam mais um pouquinho, eu pisava de novo, e fui atrapalhando sem eles verem quem atrapalhava. Uhum. E eles começaram a brigar entre eles, não percebendo que era um homem velho por fora, né? Uhum. Que atrapalhava tudo. E estava por trás deles. Então eles não viam o que estava acontecendo. Até que uma das senhoras que estava de fora, torcendo e gritando, vocês não estão vendo, é o Padre Marcos que está atrapalhando aí atrás, ele que está pisando no esqui, não sei o quê. Aí que eles olharam para trás e me viram perturbando o negócio. Aí um deles me pegou pelo braço, me puxou assim, foi puxando, e me puseram na frente deles. Aí eles iam andando e eu na frente deles tentando atrapalhar. E aí eles não deixavam, porque eles me empurravam com a mão para lá, para cá. E depois uma baita avaliação disso, né? De tudo que está por trás de uma brincadeira dessa. E assim, e foi muito legal, porque as avaliações que eles levaram é exatamente isso, assim. Já é difícil de começar, porque cada um quer só sua opinião, blá, blá. Mas quando consegue um acordo e a coisa começa a andar, aparece alguma coisa para atrapalhar nas comunidades. É a presença do mal, que o mal está aí para atrapalhar que as comunidades andem junto, que as pessoas andem junto e tal. Só que quando a gente não percebe o mal está por trás, ninguém está me vendo, ninguém estava vendo o mal, a gente começa a achar
que somos nós mesmos que estamos atrapalhando uns aos outros. Mas no momento em que você põe o mal na sua frente, que você identifica o que é o mal, aí muda tudo. Porque você é capaz de tirar o mal da sua frente e enfrentar o mal. Tá? É outra forma de catequese, de mostrar para as pessoas que só tem uma solução, que foi dada por Jesus. É amar uns aos outros, andar junto, construir junto. Porque assim, as forças contrárias ao bem estão aí. Cada vez mais na sociedade, com os péssimos exemplos que nós temos das lideranças, dos políticos, etc, etc. E aí as pessoas desanimadas, desenvolvendo essa síndrome de cachorro vira-lata, né? De que nós não prestamos e tal. Não tem nada disso. Nós somos pessoas do bem, criados à imagem e semelhança de Deus, e nós temos é que botar para fora, fazer acontecer essa semelhança de Deus que existe em nós. Isso é catequese. Tá, então, continuando assim, mais ou menos na mesma linha de pensamento, a gente tava lá comemorando o aniversário de alguma pessoa que tá aqui. Parabéns, Amanda! De novo! Parabéns! De novo. E aí... Festa de cigano, hein? Uma semana de festa. Nós acabamos entrando nesse assunto do Grupo Tropa e tu contou uma dinâmica que as meninas mesmo prepararam. Vocês fazem isso também, né? De colocar alguns responsáveis. Conta aquela história que eles encontraram soluções e dividiram vocês em bases e tal. Achei bem interessante. A gente se reúne, né, toda semana. E aí agora, esse ano, nós, as Anjas, a gente veio com a proposta de dar algumas reuniões para elas mesmo criarem, né? E elas adoraram. E aí, essa semana, né, a primeira reunião que teve foi de uma dupla, 2 gurias. E aí elas chegaram, a começar que a reunião delas já é cheia de exigências. A gente chega lá, tem que deixar o celular, né? Não pode ter o auê, tu não pode sentar do lado da colega que tu conversa mais. Tudo assim, né? Porque aí elas querem que a reunião aconteça, né? Que legal! Aí... elas nos explicaram como ia acontecer, que todas nós íamos ficar vendadas, a gente estava entre umas 15, mais ou menos. A gente ia ficar vendada, elas iam apagar a luz, e aí entre nós iam estar as duas, né, que estavam organizando a reunião, elas iam estar distribuídas. Uma era o bem e a outra era o mal. E aí elas iam pegar a nossa mão e iam nos levar para uma base. Não nos diziam o que era a base, mas que a gente tinha a opção de recusar. Né, de não querer ir com elas, mas que em algum momento a gente ia ter que aceitar porque não ia poder ficar ninguém no espaço em que a gente estava. Tá, e aí começou a brincadeira, elas foram nos levando, elas tinham uma plaquinha do bem, plaquinha do mal. Aí até no meio da brincadeira elas se trocaram, porque claro, a gente já sabia quem estava me levando para um lugar, porque a gente conhece, né? Tá, e no fim... depois a gente tirou as vendas, a gente estava num lugar todo arrumado. Um era o do mal, que eu tinha uma placa, assim, distanciamento. Aí ela até escreveram de vermelho, disseram que era sangue. Aí eu tava distanciamento. Aí tava com balões cheios de coisas que eram ruins, por exemplo, eletrônicos, né, que fazem a gente se distanciar. E aí vários balões, ira, falando das coisas ruins. E lá, e aí, isso eu nem contei ontem, no ambiente elas colocaram como cenário coisas que nos afastam. Por exemplo, botaram um monte de travesseiro, almofada para representar a preguiça, botaram uns videogame para representar os eletrônicos, né, as coisas modernas e tudo mais. E aí, em contraponto, a outra base tinha um cartaz escrito família. E aí os balões dizendo amor, Porto Seguro, carinho, e vários balões representando as coisas que combatem o distanciamento. E aí também elas colocaram um brinquedo que era de comida, assim, uns pratinhos de comida, coisas assim que representavam um lar, né? Aí aí depois que a gente tirava as vendas, a gente se localizava onde estava. E uma coisa também, um outro detalhe que elas pensaram, que na família só tinham 5 pessoas. As outras 10 estavam tudo no distanciamento. Que elas queriam mostrar que, às vezes, que é muito mais fácil ser atraído pelo distanciamento do que pelas coisas boas, né? Porque as coisas ruins estão muito acessíveis a nós e faz com que a gente não perceba as coisas boas. Aí depois a gente se juntou todas e cada vez que tu chegava na base, tu recebia um papel, mas não podia ler o papel. E o papel era colorido, cada um tinha uma cor. Aí a gente chegava, sentava, né, em círculo, assim, e aí elas explicavam todo o cenário, explicavam cada balão, né, o que os balões queriam dizer e tudo mais.
E aí começava, uma pessoa do distanciamento lia o seu papel, e aí o papel tinha uma cor. Aí dizia, né, uma coisa ruim, por exemplo, chegar em casa, não estar estressado ou aconteceu algo ruim no dia e chegar em casa e descontar nos pais. Aí a pessoa dizia a cor dela. Interessante que é bem da idade delas, É muito da né? idade delas. Muito legal. E é interessante que elas percebem o que elas fazem, sabe, de errado. E aí depois, isso era uma coisa de homem velho, né? Como a gente aprende lá no Tropa. E aí depois tinha que ler, alguém da base tinha que ler o papel da mesma cor que combatia esse legal. papel. E isso foram as meninas. Foram tudo elas que Então criaram. tá funcionando o ensinamento, hein? Nossa, que legal. Então é muito legal, assim, partir delas esse... E às vezes mesmo a gente conversa na reunião, o que falam sobre os homens velhos. E aí às vezes a gente, como anja, faz alguma coisa que, por exemplo, aleatório, busca uma água pra mim. Não, vai tu. Mas esse é o homem velho da preguiça. Claro, às vezes elas se aproveitam, né? Mas assim, elas se dão conta do... E aí isso gera uma grande conversa. E agora as nossas, a gente pegou elas bem menores, né? Já faz... Desde 2014 a gente tem esse trabalho. Então, a gente tá numa fase com elas que elas estão num momento de transição de tudo. Né? Foram pro parte do ensino médio, já começa a ir pra festa de 15 anos. Então, assim, é uma outra realidade. Então... ter que conversar sobre homem velho e como combater o homem velho hoje em dia tá cada vez mais difícil, né? E mais necessário. E mais necessário. E é legal, né? Porque vocês que já fizeram 15 anos alguns poucos anos atrás, né? Tem uma baita experiência, né? Pra ajudar essas meninas. Porque muitas vezes também, né, Amanda? É mais difícil falar dessas coisas com a família, né? Hoje em dia, então, assim, é difícil. Então, às vezes, uma irmã mais velha, uma anja aí, pode ajudar demais, né? Assim, as pessoas a achar o caminho. Agora, me mata uma curiosidade. São meninos da cidade inteira e tal. Meninas nesse grupo seu lá, né? Mas o E retiro... como que eles encontram? Pois é, começou, né? Como eu falei, começou com o Zé, que é o pai de uma menina que participa do meu grupo, e pai do Felipe, que é lá do Emaús. E aí, padrasto. Aí a gente tinha um grupo de amigos e ele nos convidou, e ele tinha todas essas ideias, porque ele já trabalhou com isso antes. E aí, o que aconteceu? Ele foi falando no colégio da filha dele. A filha dele foi falando que ia ter, não sei o que. Então, começou dessa forma. Que legal. Então, foi mais assim, uma divulgação no colégio, no... Não, mas e assim, como é que eles encontram para reunião semanal? Porque cada semanal. Um lugar da cidade, assim, como é que é? Como assim? Porque quando é o pessoal de uma paróquia ali, mais ou menos mora perto, é mais fácil de encontrar o grupo ali. Sim. Mas, e aí os pais levam? Os pais levam, todo dia, por exemplo, a nossa agora passou para quarta, às 7 horas. Então, quarta, às 7 horas, os pais vão levando. Elas se encontram no lugar onde um pai leva. E é sempre no mesmo lugar as reuniões que vocês têm? Não, é itinerante. Elas gostam de oferecer a casa e tudo mais. Faz na casa dos até meninos, a intenção é essa, né? Para os pais os conhecerem o que eles estão fazendo e tudo mais. Então o grupo vai reunindo nas casas das pessoas? Nas casas das pessoas. Isso é importante, porque é uma integração bacana demais, né? Porque primeiro essas meninas têm irmãos, irmãs, têm primo, sobrinho, vizinho. E assim vai se que de moça tá fazendo aqui? E e tem a família, né? O pai, a mãe, conhecer as outras. Gente, a gente essa até é genial. discute às vezes do problema que é uma criança só ir na catequese e os pais não participarem, ou aquele distanciamento da família da realidade um do outro, aí já é uma dica de integração, né? E Olha, tem um trabalho outros genial. grupos, tipo Tropa, tu sabe ou não? Não, foi criado aqui, é daqui mesmo. Que legal, né? Você tem que Agora- conhecer o Zé é genial. Agora tem vários. Vamos trazer o Zé aqui. pra Claro, explicar. o Zé Cadê vem, tá Cadê convidado. você, Zé? Vem cá, Zé. Eu falo com ele hoje. Né, já para vir para contar essa experiência bacana. E assim, quantos grupos desses já tem na cidade, assim, hoje? É um tropa só, ele é centralizado num lugar só. E tem 2 grupos de meninas e 2 de meninos. Isso. Tem vagas abertas? Quem Tem, quiser sempre participar? tem. Agora já tem até os dias dos Próximo tropas. retiro? Tem, Quando mas vai eu ser? não sei agora dizer. Manda quando o Zé vai vir aqui divulgar ser. o Mas aí próximo ele tropa. vem. Agora eu falo com ele vai. E assim, o retiro é separado meninos e meninas? Não, ou é tudo junto. Retiro é junto. São crianças, né? Que coisa legal. Tudo junto. Parabéns. É muito legal. Tá mesmo. vendo? Catequese no seu rádio. Não, Catequese na sua tropa de elite. Que legal, Tropa né? de Jesus. Então é isso, tem o padrão de catequese que a gente costuma discutir, mas tem outros meios também maravilhosos que a gente vê
que com esse trabalho efetivo de vocês de 2014 a 2018, esse exemplo que tu deu agora de atividade já é o exemplo que tá surtindo efeito demais, né? Tu acaba aprendendo, né? Eu digo que eu aprendo muito mais com elas do que com eles. Eu me lembro do primeiro tropa que eu participei, que era... Bom, a gente tava tentando fazer dar certo, porque era a ideia inicial. E aí tinha um menininho, assim, que ele falava... Aí, ele era, assim, ó, um terror. Ele era não, né? Ele continua sendo um terror, mas assim, um terror agitado, de querer fazer as coisas, de querer participar. Nem terminou a palestra, ele já tava com a mão levantada. Um terror bom. E aí, no final, saindo numa brincadeira... Só que ele era muito brabo, né, ele era muito brabo, assim. E aí a gente, saindo numa brincadeira, ele me olhou assim e falou assim: eu acho que eu tô descobrindo que eu tenho o homem velho da ira. Bonitinho. Muito bonitinho. E aí... Porque é assim que eles conseguem identificar as coisas, é enxergando, né? Querendo ou não. Não, muito bom. Então gente. Estamos terminando o nosso tempo de programa aqui. O Leonir já tá dando aquela olhadinha, assim, aqui. Então fica o convite, pessoal. Vamos acompanhar esses programas pelo site do arquidiocese-de-pelotas.org. Ali logo na entrada tem a miniaturazinha de cada programa. Tu pode clicar, acompanhar todos desde o início lá no YouTube. Isso é uma coisa bem legal que dá para ir vendo a linha de raciocínio e vendo quem são os convidados, quais são as experiências de cada um. Se tu quer dar uma pensada melhor, por exemplo, sobre catequese, acessa lá arquidiocese-de-pelotas.org, que tu pode acompanhar esses programas todos. Fica o convite também, então, para conhecerem o Clube do Ouvinte, daqui da Rádio Universidade. Tem lá no site da arquidiocese-de-pelotas.org de novo. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada pela presença aqui. Agradeço. Eu tenho certeza que o pessoal curtiu muito ouvir essas experiências, foram muito acrescentadoras. E obrigada, Marcos, mais essa semana. Tem alguma palavrinha para dar pra gente? Não, pedi hoje uma bênção especial pra tropa de elite. É isso Que aí. Deus abençoe o trabalho. Zé, eu nem te conheço, mas que coisa boa. Continue esparramando a catequese e o bem por aí. É isso aí. Continue esparramando, agora fazer um merchanzinho, que nem a RF Lucas Construtora e a família Modas que acompanham aqui, que patrocinam o nosso programa. Então tá, pessoal, depois desse programa bacana, tenham todos uma ótima semana. Brigadão, até a próxima. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento. Catequese no seu rádio tem o patrocínio de Família Modas. O melhor da moda pelotense na Rua Marechal Floriano 167. E RF Lucas Construtora. Construindo uma vida melhor com soluções construtivas e inovadoras. Luz na frente, paz na guia.